Muito bem, vamos então começar a análise da nossa tela da requisição interna, né? Como é que é então a requisição interna? Nós vamos entrar, ele vai listar as requisições, e no momento não tem nenhuma, né? Pronto, ele já foi lá, consultou, listou aqui, eu vou inserir uma nova requisição, colaborador, opa, ele deu um errinho aí no colaborador, porque quando nós consultamos pelo colaborador, nós temos que fazer aquele esquema para consultar pela view do colaborador, né? Então, deixa eu fechar aqui. Vou pressionar Ctrl Shift F para nós procurarmos por view pessoa colaborador, tá? E aonde é que eu vou ter o view pessoa colaborador? Vai ser no vendedor persist page, ó, tá? Então eu vou abrir o vendedor persist page, tá aqui ele, e vou abrir o requisição interna, cadê a parte do estoque? Tá aqui, requisição interna, cabeçalho, persist page, tá? Então aqui onde nós temos a parte do lookup, nós vamos substituir pela view do colaborador, né? Então ali em cima, ó, import colaborador vinculado, lá no vendedor nós também temos o import colaborador vinculado, tá? Aí vem aqui a parte do lookup, ó, chamando o lookup, aqui embaixo também, chamando o lookup. Daí aqui, ó, essa partezinha eu vou copiar e vou colar aqui, tá? Quero que ele faça a consulta pela view pessoa colaborador. A gente já viu isso lá na janela do vendedor. Tô só aproveitando que já tem lá, tá? A mesma coisa aqui, ó. Vou copiar todo esse if do retorno e vou colar esse if do retorno aqui. Sendo que aqui não vai ser o widget vendedor, vai ser o widget.requisição interna cabeçalho, né? Então, deixa eu copiar esse aqui para cá. Prontinho. E aqui eu deleto esse cara. Pronto. Salvei. Vamos novamente aqui. Limpar o projeto, só para garantir. E executar novamente. A gente vai ver se vai funcionar dessa vez, né? Pronto, vamos aguardar então. Pronto, vamos lá de novo, estoque, requisição interna, adiciono, colaborador, olha lá, agora ele vai pesquisar pela view, né, pessoa colaborador. Pronto, pega esse URI aqui, data da requisição, situação da requisição, de fato isso daqui, né, deveria ser automático, tá? Essa requisição aberta aqui deveria ser automático quando o cara faz a requisição, né? Veja que quando eu selecionei aqui a data, né, ele limpou o colaborador. Nós já vimos isso anteriormente, tá? Eu vou deixar esse errinho aqui, tá? Esse probleminha. E você vai comentar comigo lá no Trello qual é a solução disso daqui, tá bom? Tá lá o Yuri, ó. Mas se eu selecionar aqui a data, ele vai limpar o colaborador, tá? Então deixa eu selecionar de novo o colaborador. Yuri, pronto. Agora eu vou nos detalhes, né? Vamos adicionar. Vou só salvar, sem quantidade, sem produto, sem nada, para ver o que acontece. Ele não deixa, né? Porque o produto é obrigatório, tá? Então vamos lá, selecionar um produto qualquer. Pronto, pegar aqui esse produto 1. Eu vou salvar.
e ele limpou. Por que ele limpou? Porque a quantidade está zerada, tá? A gente colocou essa regrinha lá, né? Vamos de novo. Vou pegar um produto qualquer. Pronto, pegar aqui esse arroz. Quantidade 5. Salvei, ele colocou aí. Pegar mais um produto. Pegar o produto 1. Quantidade 10. Salvei. Aí está. Vou salvar aqui em cima. Prontinho. Daí vamos no banco de dados, observar como é que está aqui a nossa requisição, tá? Requisição interna cabeçalho. Está lá uma requisição com a situação aberta. Requisição interna detalhe. Ele não armazenou os detalhes da requisição. Será este um problema no lado do cliente ou no lado do servidor? Daí eu teria que debugar aqui o lado do cliente, né? Que não será possível porque eu estou utilizando essa versão web, mas eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Lá no Service, Ctrl P, para eu procurar por requisição, asterisco, Service, você consegue encontrar rapidinho o nome do arquivo assim, tá? Requisição interna cabeçalho, Service. No momento de inserir aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir, bem aqui antes do post, eu vou imprimir esse meu objeto aqui, ó, requisição interna cabeçalho, tá bom? Então, mesmo sem debugar, né, eu vou ver qual é o conteúdo desse cara aqui. Eu também vou colocar um print, requisição interna cabeçalho, ponto. Vamos ver quais são as opções que ele me dá aqui. Ele me dá um toJSON e me dá um toString, né? toJSON, ponto, toString. Tá? Vamos ver o que é que vai acontecer nesse caso aqui, tá bom? Vou vir aqui de novo, Flutter clean, e vamos executar novamente, tá bom? Então, mesmo sem debugar, né, vamos tentar descobrir se o problema é do lado do cliente. Tá? Será que o cliente não está mandando as listas para o servidor, né? A lista no caso? Vamos ver. Né? Provavelmente não é. Provavelmente é um problema no servidor. Daí, se for um problema no servidor, nós não vamos resolver isso agora, porque eu estou fazendo apenas o lado do cliente. Né? Então, depois eu tenho que ver lá no servidor Delphi, a galera do Delphi vai ver que problema era esse aí, né? Eu tenho que resolver lá. Mas vamos tirar essa dúvida agora, tá? Caso essa impressão aqui, ela imprima apenas o cabeçalho e não imprima o detalhe, aí nós vamos precisar debugar o cliente para entender o que é que está acontecendo, tá bom? Mas vamos ver, né? Deixa ele executar aí, vamos ver se ele vai imprimir esse objeto completo com os detalhes ou se vai imprimir apenas o cabeçalho. Pronto, executei de novo, deixa eu entrar em estoque, entrei em requisição interna, tá aí a minha requisição, mas ela não trouxe os detalhes, né? Outro detalhe aqui fora, ela não está mostrando o nome do colaborador, a gente já resolveu isso também numa janela anterior, então arrume esse probleminha aí também, tá? São coisas que nós temos que corrigir talvez no gerador, já vimos isso aí anteriormente, tá? Vou inserir então aqui, deixa eu pegar logo a data da requisição, tá aí? A situação a gente tem que colocar ela estática, quando inserir para aberta mesmo, tá? Para o cara não estar selecionando isso daí. O colaborador, eu vou pegar aqui o Pedro. Agora eu vou na minha requisição, produto, produto 1, quantidade 10 e produto
2, quantidade 5. Vou salvar. Para garantir, eu vou voltar aqui só para eu ver uma coisa. Ó, ele tirou de novo o colaborador. Talvez tenha sido esse o problema de ele não ter persistido os detalhes, tá? Deixa eu colocar o Yuri de novo. Agora sim eu tenho lá a minha relação, tenho o meu colaborador aqui. Vou pedir para salvar. Veja só o que ele imprimiu aqui, ó. Se eu imprimir apenas isso aqui, ó, requisição interna cabeçalho, ele vai imprimir isso aqui, ó, instance of requisição interna cabeçalho. É uma instância dessa requisição interna cabeçalho, não serve para nada para a gente, né? Agora, quando eu imprimo o toJSON.toString, aí ele me traz aqui, ó. Então, o que ele me trouxe nesse JSON, né? Eu posso até selecionar isso aqui tudo, copiar e analisar num parse lá na internet, né? No browser, enfim. Mas não precisa, eu já estou vendo que aqui eu tenho o colaborador, eu tenho a pessoa vinculada a ele, tá? Eu tenho os dados da requisição, ó, ela está zerada, o colaborador é o 4, tá aqui a data da requisição, tá aqui a situação dela, né? Daí, quando chega aqui, ó, um array, aí eu tenho os dados de detalhe, tá? O ID do produto, a quantidade 10, tá? Enfim, tá subindo certinho lá para o servidor, ok? Vamos olhar de novo no banco de dados, como é que tá, né? Primeiro eu vou no cabeçalho, tá aí a segunda requisição, vamos agora no detalhe, ele não gravou. Então estou com um problema no meu servidor, tá? Vou colocar aqui no Trello, só para eu lembrar, para dar uma olhada nesse servidor, porque que ele não está persistindo, tá? Então, estoque, requisição interna, deve ser uma besteirinha lá, tá? Servidor Delphi, bug. Adicionei, aí eu vou entrar aqui nele só para eu descrever melhor qual é o problema, tá bom? Ao adicionar uma requisição, apenas os dados de cabeçalho estão sendo persistidos. O objeto está sendo gerado sem problemas no lado do cliente e está sendo enviado para o servidor. Logo, o problema se encontra no servidor. Tá? Então, com isso daí, a gente já consegue mapear esse bug e resolvê-lo, tá bom? Legal. Então, deixa eu voltar aqui. Vou tirar esse print que eu coloquei só para eu ter certeza daquilo ali, né? Daí, ó, nessa minha página de persistência do cabeçalho, eu vou tirar essa situação da requisição, tá? Então, aqui no requisição interna persiste page, ó. Aqui, situação da requisição, eu vou comentar isso aqui. Ok? Muito bem. Daí, sempre que eu inserir uma requisição, a situação tem que ser A, de aberta, tá? Onde é que a gente faz isso daí? A gente pode fazer isso aí no lado do cliente, ou pode fazer isso daí no lado do servidor, ou nos dois, tá? Lá no servidor, poderíamos ter um método de validação, né? Daí, quando eu estiver inserindo uma requisição, tá? Eu sempre valido esse item. Ó, como é que está a situação dessa requisição que está sendo inserida? Tá? Já posso dizer, a situação da requisição inserida tem que ser A, tem que ser aberta, tá? Neste caso aqui, eu vou fazer no lado do cliente para você ver onde é que eu vou fazer, tá? Então, em requisição interna, cabeçalho, nós temos o service, que é o cara que vai
mandar os dados para o servidor. E nós temos a ViewModel, que é o cara que vai fazer o meio de campo entre a View e o Service, né? Em outros sistemas, nós chamaríamos essa ViewModel de Controller, tá? Muito bem, então aqui em estoque, no estoque requisição interna cabeçalho, no método inserir, aqui ó, tá? Antes de eu chamar o inserido service, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Requisição interna cabeçalho, ponto, situação igual a tá? Aí posso colocar uma observação aqui. A situação de uma requisição que está sendo inserida sempre deve ser aberta, tá? Ok. Daí você lembra, né, lá do começo do treinamento nós falamos que você teria um núcleo onde a regra de negócio estaria mais neste núcleo do que na parte da aplicação, que vai ficar mais solta para os desenvolvedores, os programadores, né, que não têm acesso a esse núcleo, tá? Então o ideal é que essas regras de negócio estejam neste núcleo, e o núcleo não é o cliente da aplicação, tá bom? Então, embora nós estejamos colocando isso aqui, o ideal é que essa regra esteja no servidor, tá? A gente vai fazendo de várias formas para você aprender de várias formas como fazer, né? Como desenrolar aí, tanto no lado do cliente como no lado do servidor, tá? Se eu fizer isso então, o que é que vai acontecer? Não vai ter mais aquela opção para eu persistir, para eu pegar qual é a situação da requisição, que eu comentei aqui, né? Mas ainda assim ela vai ser inserida com o A de aberta, tá? Vamos ver se isso vai acontecer então, ó. Eu vou chegar aqui, cadê o sistema? Ele está aberto aqui, né? Vou fechar aqui a aplicação. Daí nós vamos agora limpar o projeto, executar ele de novo. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, estoque, requisição interna. Nós sabemos que ele não vai inserir o detalhe, né? Então, deixa eu pegar primeiro a data da requisição. Colaborador. Vou pegar, mas eu já sei que vou ter que voltar aqui, né? Porque quando eu colocar o detalhe, na verdade não vou nem colocar o detalhe, que ele não vai persistir, né? Yuri. Salvei, olha só. Situação, não voltou como aberta aqui não, hein? Mas vamos ver aqui como é que ela tá. Cabeçalho, não deu certo, tá? Ele não colocou a situação como aberta. Sabe por quê? Deixa eu lhe explicar por quê. Porque no nosso modelo, deixa eu procurar aqui, Ctrl P, requisição interna cabeçalho, tá aqui, ó, esse é o model, tá? Na requisição interna cabeçalho, quando ele vai persistir a situação, ele faz o seguinte, ó, ele tem um get situação, tá aqui, ó, get situação, tá? Pressionar F12, esse get situação, tá? Na verdade, esse get situação é quando vem do servidor, vem A, ele transforma para aberta, né? Então é no set situação, esse aqui, ó, tá? Que tá montando o cara para ir para o servidor. Então vou pressionar F12 aqui, ó, set situação. Então veja, caso seja aberta, ele passa para A, tá? Então lá no service ele vai chamar esse método toJSON, ok? E na ViewModel nós dissemos que a nossa situação é A, né? Então quando ele chega aqui, ó, ele não acha esse case seja A, tá? O que a gente deve fazer então no nosso ViewModel? Nós temos que colocar assim, caso a situação seja aberta, ok? Aberta,
ele vai colocar o A. Então, na View Model, a situação padrão vai ser aberta, tá? No momento de inserir apenas, ok? E lembrando, né? Essa regra deveria estar no lado do servidor, tá bom? Então, vou fechar de novo aqui, ó. Fechei. Vou limpar e executar novamente. E agora deve funcionar. Vamos lá, então. Estoque, requisição interna. Vou inserir mais uma. Pegar primeiro aqui a data da requisição, 19. Vamos pegar o colaborador. Pegar esse URI aí. Vou salvar. Tá aí, ó. Requisição 4 apareceu com aberta. Vamos ver como é que tá no banco de dados. Refresquei e pronto. Apareceu como aberta, né? Lembrando que os detalhes ainda não estão sendo persistidos, porque nós estamos com um probleminha aí, ainda sem saber qual é esse problema lá no lado do servidor. Pronto. Tá faltando uma coisa aqui. Na nossa ideia original, nós temos que ter a opção de deferir ou indeferir a solicitação, tá? Então vamos dar uma olhada aqui onde é o melhor lugar para colocar isso daí, né? Então digamos que o gerente ele consiga consultar as requisições que estão com a situação aberta, né? Ele vem aqui, aí ele coloca lá coluna, situação da requisição. Eu quero as requisições que estejam abertas. Ele vai lá, filtra só pelas requisições abertas, tá? Daí ele seleciona a requisição que está aberta, vê os dados dela, edita essa requisição e aqui, ó, vai ter que ter uma opção para ele indeferir ou para ele deferir essa requisição, tá? Muito bem, então onde é que está isso daqui na nossa aplicação, né? Tem esse ícones de texto, ícones, apenas texto, o botão salvar. Isso está na nossa page, na página da aba, tá? Então se nós viermos aqui, ó, e procurarmos por requisição interna cabeçalho page, não é a lista, tá? É essa daqui, ó, requisição interna cabeçalho page. É nessa página que nós vamos encontrar o botão salvar. Muito bem, vamos procurar aqui por save, né? Save. Ah, tem um save aqui, ó. Salvar forms. E é o único save que tem. Então, cadê aquele botão de salvar, né? Onde é que ele tá? Deixa eu procurar por view útil livre para mostrar uma coisa aqui para você. Aqui, ó, no método build, nós chamamos o scaffold lá de view útil lib, tá? Get scaffold aba page. Vou pressionar aqui o botão do mouse, vou pressionar F12 e olha só, a gente monta esse scaffold da aba aqui, ó, esse carinha aqui de cima, né? Nós montamos ele de forma estática, estática em termos, né? Porque a gente passa alguns itens para ele, tá? Mas as actions dele, que no caso ele tem apenas uma aqui, ó, a gente não passa de forma estática. Aliás, a gente não passa de forma dinâmica, ela é estática. Ele tem apenas uma action, que é a action salvar. Nós poderíamos alterar isso daqui, tá? E passar actions para ele, as actions junto com seus métodos, né? E ele inseriria aqui as demais actions, tá? No caso ele tem duas, né? Ele tem o icon button salvar e tem esse menu onde ele fornece aquelas opções lá para o usuário mudar para ícone texto, apenas ícones e apenas texto, tá? Eu vou preferir fazer o seguinte aqui, ó. Vou preferir colocar essa lógica na página anterior, tá? Então o gerente ele veio, filtrou as requisições por aberta, entrou numa delas e já aqui ele vê a opção, ó, de deferir ou indeferir, tá? Esses botões, eles devem aparecer apenas para um usuário que tenha o nível de ver esses botões, né, de deferir ou indeferir a requisição.
E essa questão aí do controle de acesso é uma questão que a gente vai fazer um pouquinho mais para frente, tá? Mas deve funcionar assim mesmo, tá? A gente vai ter vai exibir essas opções, né, para aquele usuário que tenha acesso a essa opção, tá? Bem interessante vai ser isso daí, ok? Então, no lugar de eu trabalhar dentro da minha persist page, né, eu vou trabalhar dentro da minha detalhe page, tá bom? Então, deixa eu buscar requisição, cabeçalho, né? Requisição, cabeçalho, detalhe page, tá? Então, é essa aqui, ó, requisição interna, cabeçalho, detalhe page, tá? Requisição interna, detalhe, não é essa detalhe que eu quero a cabeçalho, detalhe page. Então, pronto, é essa daqui de cima, tá bom? Nessa página, então, o que a gente vê? Nós vemos lá os nossos list tile, né, que são essas opções aqui, ok? E ali em cima nós temos algumas actions, duas, né? Temos uma action para excluir, uma action para alterar, tá? O que eu vou fazer, antes do botão excluir, eu vou colocar um outro icon button aqui, ó, tá? Daí, o ícone que eu vou colocar nele, deixa eu pressionar F12 aqui, Ctrl C, vou pegar só essa string de como define o ícone daqui, tá bom? Vou colocar aqui. O ícone vai ser... Onde é que eu posso achar uma relação desses ícones? Posso vir aqui, ó, no navegador. Pronto. E posso buscar por Flutter Icons, tá? Quando eu busco por Flutter Icons, ele vai me trazer uma página da documentação do Flutter, que é essa daqui, ó. E ele traz a relação dos ícones que tem disponíveis no Flutter para eu utilizar, tá? Deixa ele entrar aí para mim. E aqui para baixo, ó, ele vai começar a me exibir quais são os ícones. Tá? Então, seleciono um desses ícones aí, né? O que é que eu quero fazer aqui mesmo? Eu quero deferir ou indeferir, né? Então, eu posso buscar por algo como check. Opa. Check, algo assim, ó, tá? Pronto. Então, pode ser esse ícone check aqui, ó. Acabou selecionando o ícone também, ok? Então, vamos colocar icons.check, tá? E aí, no onPressed aqui, já a gente implementa ele, tá? Perto dele, eu vou colocar um outro ícone. Ah, tá, e a cor aqui, né? Vou colocar um yellow, para ficar um pouquinho diferente. Na verdade, ele vai deferir e indeferir. Deferir poderia ser uma cor mais voltada para o deferimento. No entanto, nós temos que ter atenção que a nossa cor de fundo é um azul, né? Então, tem que ter essa jogada aí para você não sair dos padrões, dos melhores padrões para a experiência do usuário, né? De repente você coloca uma cor aqui que não fica muito legal com esse azul de fundo e aí não fica legal, os usuários vão reclamar da tua aplicação, tá? Vou colocar yellow para os dois e depois você procura aí uma cor que você ache melhor dentro dos padrões, tá? Pronto, ah tá. Daí para indeferir, nós poderíamos procurar aqui por algo que tenha um X, né? Cancel, alguma coisa a ver com cancel. Aqui, ó. É cancel mesmo o nome, tá? Então, vamos lá. Coloca check num, coloca cancel no outro, tá bom? Muito bem. Daí, quando ele pressionar, né? Que ele for indeferir, eu vou querer persistir esse cara alterando agora, tá? Com a situação alterada para alguma outra letra. Eu não lembro qual é. Como eu não lembro qual, eu vou vir aqui em situação
e vou analisar quais são as opções que eu tenho. Aberta, deferida e indeferida. E o que é que ele persiste no banco de dados? Ele persiste o char, ou seja, a primeira letra, tá? Se ele deferir, eu vou alterar para D. Se ele indeferir, eu vou alterar para I, tá bom? Então vamos aqui. Aqui dentro eu tenho um objeto que eu recebi, ó, requisição interna cabeçalho, tá? Então eu vou pegar esse requisição interna cabeçalho. Aqui, opa, cadê ele? Não pegou não? Ctrl C, Ctrl V. Daí para eu ter acesso a ele eu utilizo o widget. Widget.requisição interna cabeçalho. Ele não achou situação. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Ah, tá, isso aqui é um stateless. Como ele é um stateless, eu vou ter acesso irrestrito a esse cara aqui. Não preciso utilizar esse esquema do widget, tá? Então é apenas requisição interna cabeçalho ponto situação igual a deferida. Ok? Perfeito. E aqui embaixo, situação igual a indeferida. Tá bom? Muito bem. Daí eu tenho que persistir esses dados, né? Esses dados de persistência, eles se encontram em qual página? Você lembra? É na página persist, né? Então aqui em requisição interna cabeçalho persist page, vai ter um momento aqui em que eu vou verificar se eu estou alterando ou inserindo, né? E vou persistir esse dado. Como essa aqui é uma página mestre detalhe, não deve ter isso daí. Vamos procurar então aqui nessa vendedor persist page, ó. Deixa eu ver onde é que está o botão de salvar. Tá logo aqui em cima, pronto, aqui, ó. Se a operação for A, eu altero, se não for, eu insiro, né? Então eu vou copiar essas duas linhas aqui, vou fechar isso aqui, tá? Vou voltar aonde eu estava, que é aqui. Quando eu alterar para deferida, eu vou chamar o método alterar. E eu vou chamar esse método alterar de onde? Do meu provider, tá? Desse cara aqui, ó. Requisição interna cabeçalho provider. Ponto alterar. Passo quem? Passo esse indivíduo aqui, ó. Requisição interna cabeçalho, tá bom? E depois disso, o que é que eu faço? Eu fecho, eu retorno para a página anterior. Inclusive, quando eu excluo, eu também retorno para a página anterior, né? Deixa eu ver onde é que está o botão excluir. Tá aqui, ó. Tá aqui. Sendo que ele primeiro faz uma pergunta. Poderíamos fazer assim também, né? Melhor, tá? Deixa eu copiar esse código daqui para cá. Daí eu vou gerar um dialog box de confirmação. Daí nesse dialog box, o que é que eu passo para ele? Passo o contexto e passo uma mensagem. Então vamos colocar aqui a mensagem, ó, que vai ser: deseja deferir essa requisição. Caso isso aí seja positivo, eu altero a situação da requisição para deferida, tá? Daí eu chamo o método alterar, passando a requisição, agora que eu alterei a situação. Depois eu fecho a janelinha da mensagem e fecho a janela de detalhe, retornando lá para a lista, tá bom? Por que é que ele está reclamando desse await aqui? Porque esse método aqui ele tem que ser async, tem que ser assíncrono. Ele vai colocar um async bem aqui para mim, ó. Vou apertar aqui, vou pressionar, né, apontar para cima dele, vou pedir para ele corrigir isso aí para mim. E ele coloca um async ali para mim, tá? A mesma coisa eu vou fazer no onPressed aqui embaixo, ó, do indeferida. Vou fazer uma perguntinha, deseja
indeferir essa requisição, daí eu altero a situação para indeferida e altero passando esses dados para o servidor, tá? Vamos ver, vamos testar para ver se isso daí vai funcionar, né? Deixa eu fechar aqui, pronto. Daí aqui eu vou limpar o projeto e executar de novo. E a questão de ele mudar o estoque, né, tem que ser feito no lado do servidor, tá? De ele fazer o decremento no estoque. Então, enquanto ele carrega aí, eu vou aqui no Trello e vou colocar o seguinte, olha, estoque, requisição interna, decremento. No lado do servidor, quando uma requisição, deixa eu começar assim, quando uma requisição interna for deferida, o servidor deve decrementar a quantidade em estoque. Estoque dos itens daquela requisição, tá? Então, no servidor nós temos que lembrar de fazer isso daqui, tá bom? Mais um detalhe aqui na requisição que eu vou colocar, ó, estoque, requisição interna, acesso aos botões deferir, indeferir. Os botões deferir e indeferir devem aparecer apenas para o colaborador que tem o nível de acesso indicado. Resolver isso após implementar o controle de nível de acesso, tá? Então fica também essa observação para a gente lembrar quando nós fizermos nosso controle de nível de acesso, tá? Pronto, parece que ele já executou, tá ali a aplicação, ó, tá em execução. Vamos entrar então aqui em estoque, requisição interna. Vou pegar a primeira, que a situação está aberta. Tá lá as opções, ó, deferir e indeferir. Apareceu um terceiro aqui, que é isso, hein? Vamos voltar aqui no nosso código. Ah, ficou um white solto aqui, ó, tá? Então, só tirar esse carinha daqui, ok? Então, vamos aqui no deferir. Deseja deferir essa requisição? Sim. Alterou para deferido aqui. Vamos ver como é que tá no banco de dados. Alterou para deferido, tá? Vamos pegar a segunda. Essa segunda eu quero indeferir. Venho aqui. Deseja indeferir essa requisição? Sim. Ele alterou aqui para indeferido. E no banco de dados, ele também alterou a situação para indeferido, tá? Então, basicamente, a nossa tela da requisição é isso daqui, tá bom? Tem alguns detalhes que nós temos que arrumar, que ficaram pendentes, nós colocamos ali no Trello, né? E tem algumas coisinhas que você pode melhorar, tem alguns bugzinhos que eu já mencionei aqui, que você deve trabalhar em cima deles. E a gente vai conversando ali pelo Trello em relação a esses detalhes, tá?